Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Ediva do canal Bistrô dos Salgados e nesse vídeo eu vou lhe mostrar o passo a passo de uma deliciosa receita que não pode faltar nas suas festas de final de ano. É o pãozinho delícia. E fica comigo até o final porque aqui estão todas as dicas e segredos para você nunca mais errar na sua produção. E eu vou lhe mostrar o passo a passo de como congelar. Vamos lá para a nossa receita? Gente, aqui tá chovendo, pense, tá uma chuvinha tão gostosa, muito bom. Você gosta de chuva também? Eu amo. Para o nosso pãozinho, vamos precisar de 1 kg de farinha de trigo sem fermento, 20 gramas de fermento biológico seco, 2 ovos, 15 gramas de sal, que equivale a 1 colher de sopa rasa de sal, 70 gramas de açúcar e 150 ml de óleo. Aqui eu tenho 500 ml de leite. Deixa eu mostrar a chuvinha aqui pra vocês. Olha só, pessoal. Eu moro em uma casa de esquina. Olha só que gostoso. Eita, chuvinha boa. Vamos voltar, né? E eu não quero apenas fazer essa receita. Eu quero lhe ensinar com todas as dicas e segredos para você nunca mais errar aí na sua produção. Esse leite aqui, ele não está morno. Isso é proposital, porque como eu vou mostrar o passo a passo de como congelar, não tem necessidade de aquecer o leite para ativar o fermento. Não tenho necessidade que isso aconteça agora. Coloque a farinha de trigo aos poucos. Não precisa colocar tudo de uma só vez. Quem já me acompanha aqui no canal já sabe que todas as vezes que eu faço os salgados de massa fermentadas, eu falo cuidado com o ponto da massa, porque o ponto da massa, ela depende do tamanho do ovo ou até mesmo da farinha de trigo, porque tem farinha de trigo que ela é mais úmida e tem farinha de trigo que ela é mais seca. E isso não depende de marca não, viu? Não se engane com isso não, por mais que você tenha experiência ali, sempre você vai corrigir com mais 30 gramas ou 50 gramas e às vezes nem precisa. Mas fique atento a isso, tá? Nada dessas coisas que eu lhe falo é para lhe assustar, de jeito nenhum. É para que você tenha conhecimento e entendimento aí na sua produção. O conhecimento da farinha de trigo, que por que não deu ponto, e o entendimento de saber o que fazer. Observe que eu misturo essa massa trazendo do fundo para o centro. Eu estou passando aqui um pouquinho de óleo, o óleo que sobra na vasilha, sabe? Sempre sobra, né, pessoal? Eu vou sovar essa massa por uns 5 minutos aqui na bancada. E a sova dessa massa é muito fácil, você vai pegar e empurrar com esse lado aqui, ó, da palma de suas mãos. Pega e empurra, assim. Pronto, a nossa massa já está no ponto. E olha só que massa linda. Perfeita, né? Eu vou pesar porções de 50 gramas. E o peso da massa é você que escolhe aí qual o tamanho do salgado que você vai fazer. Se você quer com 50 gramas, com 25 gramas, com 30 gramas. Não existe uma regra não de dizer, ah, eu só posso fazer com a massa pesando 25 gramas ou 20 gramas. Isso daí quem vai definir é você, quando você conhecer mais o seu público. Aqui eu tenho 35 unidades com o peso de 50 gramas. E sobrou essa porção aqui com o peso de 33 gramas. Agora vamos bolear a massa, que é o ato de deixar a porção da massa redonda. Você pega a massa e vai fazer tipo uma trouxinha. Vira de ponta cabeça e faz esse movimento aqui. Isso é bolear. É deixar a porção da massa redondinha. Olha, que lindo. Isso daqui já é um pãozinho.
Pessoal, a chuva aqui não para não, tá uma delícia. Olha só, essa dica aqui, ela é muito importante. E cadê seu caderninho? Eu não acredito que você guardou. Eu vou precisar dele. Eu vou esperar você pegar. Pronto, pegou? Para congelar os salgados de massa fermentada, a primeira coisa que você tem que fazer é não deixar ele fermentar. Por isso que eu usei leite em temperatura ambiente. Eu não usei leite morno, porque se eu usar leite morno, ela vai começar a fermentar aqui. Para congelar, eu não posso simplesmente pegar todas essas porções aqui e colocar dentro do saco plástico, porque vai virar uma massa só. Eu vou perder o meu trabalho aqui, que foi bolear. Antes de congelar, eu tenho que fazer o pré-congelamento. E o que é o pré-congelamento? Gente, isso é tão importante. Você tem que passar na farinha de trigo. E só depois que você passar a porção da massa na farinha de trigo, é que você vai organizar nas bandejas. E você pode colocar uma perto da outra, não tem problema não, porque elas não vão fermentar. E para que serve aqui a farinha de trigo? A farinha de trigo, ela serve para reter a umidade. Quando você for descongelar, a porção aqui, ela vai estar mega congelada. E aí vai começar a descongelar e vai suar, vai manchar o seu salgado. E a farinha de trigo, ela vai reter a umidade. É para isso que serve a farinha de trigo antes do pré-congelamento. Pronto, pessoal. Já passei todos os nossos pãezinhos aqui na farinha de trigo. Agora eu vou levar para o freezer para fazer o pré-congelamento, que é deixar o salgado firme. Observe que ele está totalmente mole. E eu só posso colocar aqui no saco plástico para fazer o congelamento depois que eu passar pelo pré-congelamento. E agora eu vou levar para o freezer. Deixa eu falar uma coisa aqui para você escrever aí no seu caderninho. E se você quiser assar, não quiser congelar, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo, porque eu já mostrei aqui como assar os pãezinhos antes de você congelar. Esse congelamento aqui, eu estou lhe ensinando para você adiantar a sua produção. E para você saber que pode sim congelar os salgados de massa fermentada. Prontinho, pessoal. Os nossos pãezinhos já estão firmes. Olha só. E só agora eu posso colocar no saco. Observe. Eles não estão congelados. Eles ainda estão macios. Mas eu já percebo aqui que eles não perdem os formatos. Se eu colocar um assim, ó, por cima do outro. Ó, tem alguns macios aqui, olha. Dá pra perceber, né? E só agora eu posso colocar dentro do saco para congelar. Eu coloquei 10 unidades em cada pacote. Observe que eu posso fechar de qualquer jeito, colocar um por cima do outro e não vai amassar. E trabalhar com salgados congelados é uma bênção, é muito bom, sabe, pessoal? Porque adianta muito a sua produção. Quando você receber a sua encomenda ali, você pode abrir o seu freezer e contar quantos pacotes de 10 unidades você tem e você promete ali ao seu cliente. Agora eu vou levar para o freezer e só no dia seguinte eu vou mostrar para vocês o passo a passo de como descongelar. E a validade, como eu já falei, é de 90 dias. E se você for descongelar daqui a 30, 35 dias, não se preocupe não, que o processo é o mesmo. Prontinho, pessoal. Os nossos pãezinhos já estão completamente congelados. Olha só. Quando eles estão congelados, o som é de pedra. E observe aqui bem de perto
que ele está com a farinha de trigo. Unte a forma que você vai assar os pãezinhos apenas com óleo. Agora eu vou colocar na bandeja para descongelar. Não coloque um colado no outro. Coloque distante um pouco, por no mínimo um dedo de distância. E uma outra coisa para você escrever no seu caderninho é que quando você for colocar para fermentar, o lado da emenda você vai colocar virado para baixo. Prontinho, pessoal. Agora eles vão descongelar e só depois que eles estiverem descongelados é que eles vão fermentar. E só depois que eles estiverem fermentados é que eu vou levar para assar. E esse processo todo dura em média de 2h30 a 3 horas. Isso aqui na minha cidade, porque esse tempo eu não gosto de falar exato, porque isso depende da temperatura aí da sua região. De repente, com 1h30, 2 horas, aí na sua região já descongelou, já fermentou e você já pode levar para o forno. Agora eu vou cobrir e vou deixar descongelar. Gente do céu, todos fermentados. Olha só bem de perto como eles ficam lindos. Em uma produção acontece várias coisas, por isso que eu falo sempre para vocês todas as dicas e segredinhos. Eu não tive o cuidado de colocar a emenda desse daqui voltado para o fundo da forma. E olha só o que aconteceu. Ele ficou assim. E uma outra coisa para você anotar aí no seu caderninho é que quando você for fazer a sua produção, se você receber uma encomenda de 100 unidades, não faça 100 unidades, faça 110. Você não vai colocar para o cliente 110 unidades. É para você trabalhar com uma margem de segurança. Porque pode cair no chão, pode acontecer isso daqui, pode queimar. A gente nunca sabe, em uma produção acontece várias coisas, sabe, pessoal? E observe que não tem nada de farinha de trigo aqui. Porque a umidade, ela foi retida pela farinha de trigo. Muito bom. Estão lindos. E agora eu vou levar para assar. E o meu forno ele já está pré-aquecido em 180 graus, já tem mais ou menos uns 10 minutos. E nunca coloque os pãezinhos para assar com forno frio. Ele já tem que estar quente, por no mínimo uns 10 minutos. E o tempo de forno, isso depende muito, viu, pessoal? De forno para forno. No meu, por exemplo, vai ser entre 12 a 15 minutos. Para o nosso delicioso creme, coloque no liquidificador 600 ml de leite, 2 colheres de sopa de farinha de trigo, sem fermento, 2 colheres de sopa de amido de milho e 50 gramas de queijo parmesão. É um pacotinho. Agora eu vou bater. Se você quiser colocar sal, coloque uma colherzinha rasa de chá de sal. Eu não coloco, eu acho que o queijo parmesão aqui já é o suficiente. Uma colher de sopa de margarina. Agora leve para o fogo, fogo baixo. E a dica aqui é a seguinte, no fogo baixo, misture até que ele vire um creme. Prontinho, pessoal, o nosso creme aqui, ele já deu ponto. E agora, com fogo baixo, você vai adicionar uma caixinha de creme de leite. E esse é o grande segredo desse recheio. Ele vai ficar um recheio aveludado. Misture e depois que você perceber que todo o creme de leite está envolvido no creme, você já pode tirar do fogo. Não deixe ferver. E o ponto é esse mesmo, viu, pessoal? Olha só. Não se preocupe que não vai ficar mole, não. Depois que ele esfria, ele fica com a textura correta. Agora, cubra com um saco plástico
E não se preocupe que não vai derreter o plástico. Por que que eu estou fazendo isso? Para evitar que crie uma película aqui por cima. Aí não vai deixar o nosso creme bem aveludado por conta da película. Então, você tem que fazer isso daqui. Encoste o plástico no creme. Porque se você só cobrir, não vai adiantar. Vai suar e vai começar a pingar no creme. Então, escreva essa dica aí porque ela é muito importante. Você tem que colar o plástico no recheio. Não pegue nos pãezinhos assim que ele sair do forno, porque ele ainda está terminando o processo de cozimento deles. Você tem que esperar ele esfriar um pouco. Olha só a qualidade da massa. E cheirosa, viu, pessoal? Muito cheirosa. Para colocar o recheio nos pãezinhos, eu uso um saco para confeitar. Esse saco para confeitar, ele é descartável. Você pode rechear sem colocar o bico, ou você pode escolher um bico aí para facilitar. Qualquer bico serve, viu, pessoal? Para facilitar ali. Não vai ser o enfeite do bico aqui, porque a gente vai fechar o pão. Ele é só para adicionar mesmo. O nosso recheio, que já está completamente frio. E observe que não gruda aqui no plástico. Olha a textura do nosso recheio. É um recheio cremoso, aveludado e muito gostoso. Se você não tiver o saco de confeitar, você não vai deixar de rechear os seus pãezinhos. Eu já tenho aqui no canal passo a passo mostrando que você pode rechear com uma porção na colher. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Vale a pena você ir lá conferir. Eu vou derreter no micro-ondas 30 gramas de margarina com 80% de lipídios. Se você quiser colocar manteiga, pode, fique livre. Vou finalizar com queijo parmesão. E se eu quiser, eu posso pegar daqui e colocar aqui por cima. Fica bonito? Fica. Mas se você quer que ele fique mais bem acabado, fique mais delicado, é bom que você faça isso. Prontinho, pessoal. Gente, e o cheiro que tá aqui? Peraí, viu? Dá licença aqui, que esse daqui eu vou experimentar. Mas, antes disso, veja só bem de perto a qualidade do nosso pãozinho. Olha. Gente do céu, que negócio bom é esse, hein? Maravilhoso. Dá vontade de comer uns 10 aqui. Muito bom, delícia. Pessoal, obrigada por assistir até aqui. Obrigada pelo seu like, pelo seu comentário, pelo compartilhamento. E se você quiser ajudar ainda mais o canal, clique no botão Seja Membro
ou no botão Valeu Demais, e lá você terá todas as informações. E não esqueça de deixar seu comentário abaixo e de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Um forte abraço!